Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Roberta, eu sou psicóloga do atendimento domiciliar do Hospital Vera Cruz e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cuidar dos nossos dependentes, né? Os aspectos psicológicos de quem cuida dos dependentes domiciliares. O que é ser um cuidador? Então a gente sabe que um cuidador ele precisa ter muito amor à profissão, ele precisa ter dedicação, né? E ao sermos cuidador não podemos nos limitar a servir algumas horas, temos que servir o tempo todo que o nosso paciente necessita. O ponto principal, o foco principal do nosso trabalho é o paciente e também os familiares, tá? É imperioso que nos disponhamos a sempre servir onde estivermos, com a gloriosa iniciativa de fazer o que geralmente esperamos que os outros façam por nós. Então, se a gente se dedicar ao nosso paciente, se a gente realmente estiver disposto a trabalhar como cuidador, nós seremos com certeza excelentes profissionais. E como ser esse nosso processo psicológico? É fácil? Não, é difícil, né? É muitas vezes trabalhoso, pesado, nós não podemos levar as nossas complicações, os nossos problemas dos cuidados diários para a nossa família, para os nossos entes. É fácil fazer isso? Não, é difícil. Então a gente vai ajudar um pouquinho essa situação. Ser cuidador não se trata de um comportamento para determinadas situações, é sim de uma atitude perante a vida alheia. Tá? Então a gente precisa também entender por que aquele paciente está ali. Ele queria estar ali? A gente tem que se perguntar muitas vezes isso. Ele pediu para estar ali? Nós temos uma taxa muito alta hoje de idosos, mundialmente falando, né? E no Brasil está crescendo muito essa taxa também, né? Os nossos idosos hoje estão em grande proporção. Então, é uma profissão, é uma atividade que está na tendência de crescer. Então a gente precisa trabalhar bem isso, não só na parte técnica, mas na parte psicológica e emocional também do nosso cuidado. Os cuidadores têm que desenvolver algumas aptidões como a convivência e o amor para exercitar as excelências da caridade. Então tem muito a ver com caridade, trabalhar com cuidados? Sim. A gente vê muito em reportagens, em televisão, quantas pessoas estão, a gente percebe que maltratam os idosos, que espancam os idosos, então a gente tem que trabalhar muito isso, a gente tem que saber o nosso limite também. Então o cuidar é importantíssimo na parte psicológica. Quase sempre a melhora terapêutica do nosso paciente depende também, e pode levar ao problema dos familiares. Então quando o nosso paciente não está bem, quando o nosso paciente está acamado, quando o nosso paciente está deprimido, é normal passar essa situação para os familiares também. Então, nem sempre só o dependente está adoecido, a família também adoece. E a gente também tem que dar esse suporte para a família. E principalmente mostrar para a família que o contratado, que o cuidador que foi contratado, ele está ali para suprir sim as dependências do nosso paciente, mas também suprir os medos desses familiares. Então é importante que isso seja bem trabalhado, isso seja bem executado durante o nosso dia a dia de trabalho. É preciso também ter cuidado com as palavras e os gestos, pois eles são muito sentidos. O nosso paciente, qualquer manifestação, qualquer movimentação, qualquer gesto, palavras que a gente faça com eles, eles podem interpretar de forma diferente. A gente não pode esquecer que a carência está muito grande. Eles estão debilitados, eles estão incapacitados, muitas vezes. Muitos pacientes nossos utilizam sonda para se alimentar, utilizam cadeira de rodas para se locomover, andador. E isso traz uma depressão, deprime demais esse nosso paciente. Então, qualquer movimento, qualquer gesto, qualquer palavra que a gente fala com relação a isso, pode sim debilitar mais ainda emocionalmente o nosso paciente, ok? Evidenciar o ambiente do lar, porque é sempre mais restabelecedor. Então, eu estou dentro daquela casa, como é a rotina daquela casa? Como é o ambiente,
Normalmente as pessoas, elas são invadidas, né? Quando a gente tem os pacientes, os cuidadores em casa, nós temos famílias que têm 5 cuidadores diferentes, 24 horas por dia. Como que é essa falta de privacidade dessa família, né? Então a gente também tem que tomar muito cuidado, a gente não pode invadir, abrir geladeira, mexer em guarda-roupa, né? A gente tem que realmente prestar muita atenção com o nosso comportamento. Solicitar a participação familiar para a melhor divisão das tarefas do cuidar. Não é porque eu sou uma cuidadora, que eu estou lá com o meu paciente, com o meu dependente, que a família não é para participar. Então, se houver necessidade de um auxílio no banho, uma movimentação numa cadeira, de cadeira para cama, de cama para cadeira, né, uma troca de fralda, por que não trazer o familiar para participar? Para o familiar também transferir o carinho, né, e a preocupação para esse dependente. Saber e ter paciência para ouvir o paciente. Temos que ser perseverantes nisso. Nós estamos lá muitas vezes para a parte técnica, né, para os cuidados físicos, mas ouvir é importantíssimo. Então nós temos que ouvir, temos que conversar, temos que compartilhar as emoções, temos que colocar também à disposição o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos para esse dependente, para esse paciente nosso. Ser perseverante, essa característica não se instala do dia para a noite, nem desaparece da noite para o dia, demanda tempo e vontade do cuidador. Então eu só vou ser um excelente cuidador, um bom cuidador, se eu perseverar nisso, né? E se cada vez mais eu for buscar atualidades, cursos, metas, conhecimentos gerais de como lidar com esse paciente, com esse dependente. O que é ser um paciente dependente? Então eu entro numa casa como cuidadora. Eu estou entendendo quais são as características, quais serão minhas funções naquele local, né? Então, de imediato, a família passa, a equipe do domiciliar do Veracruz também vai passar, a equipe da nutrição, a equipe da fisioterapia, que muitas vezes necessita do auxílio do cuidador, né? A equipe da enfermagem, a equipe da psicóloga. Então, todos nós precisamos sim desse cuidador, né? Muitas vezes a gente necessita do auxílio físico, inclusive, né? Na parte psicológica, o auxílio que nós precisamos é realmente quando conversamos, orientamos o cuidador. Dê carinho, dê atenção, converse, coloque, às vezes, né, toques, né, manifeste o toque também no paciente. Quando for manipular esse paciente, ter muito cuidado, pedir sempre licença, né, pedir, olha, eu vou fazer, explique o que vai fazer, né, explique qual vai ser o trabalho que será feito, porque não podemos esquecer, é uma invasão ao outro. E o que a gente não gostaria para nós, a gente tem que pensar para o outro também não gostaria. O que é ser dependente? É a pessoa que vivencia a ocorrência da transformação dos órgãos e de todo o seu sistema do corpo humano. Ele está se tornando uma pessoa dependente. Ele está perdendo as características físicas, as movimentações. Então ele está entrando num processo de debilidade, principalmente física. Muitos também se inicia antes da física emocional. Nós temos o Parkinson, nós temos o Alzheimer, nós temos a demência senil, nós temos demência, temos várias características. Então a gente tem que prestar muita atenção qual é o problema do nosso paciente. Tem que aprender a lidar com a situação de tomar remédio todos os dias. O nosso dependente, muitas vezes, ele não gosta de tomar remédio. O cuidador tem que ter jeito, né? Ele tem que ter carinho, ele tem que ter uma perseverança novamente. Como que eu vou fazer meu paciente tomar a medicação se ele não quer? E se meu paciente está demenciado? É muito mais difícil. Então a gente tem que realmente assim achar estratégias, né? Carinho, amor, para a gente poder estar fazendo com que ele aceite. E todo momento, a nossa convivência, o paciente ele começa a se acostumar, ele começa a se adaptar. Então, sempre pensando, eu vou colocar-me sempre à disposição do meu paciente. Com certeza ele vai responder positivamente. Na maioria das vezes não tem condições de tomar decisões, né? Como a gente colocou. Demência, né? Nem sempre ele tem condições disso.
A família que faz normalmente essas decisões e repassa para o cuidador. E às vezes apresenta dificuldade para dormir também. Então o cuidador está ali não para dormir, o cuidador está ali para fazer o trabalho dele. Então o cuidador ele tem que estar acompanhando esse dependente, esse paciente, e sempre que necessário. Então as trocas das fraldas, a sonda, a alimentação de sonda, então a movimentação, né, o sentar, o levantar, o deitar, para não tornar, né, o corpo físico dele debilitado, para não formar feridas. Então o cuidador ele está ali para cuidar e não para dormir. E também ajudar o nosso paciente a dormir, que muitas vezes ele tem essa dificuldade. Muitas vezes questiona os acontecimentos difíceis e dolorosos, enveredando por caminhos de rebeldia. Muitas vezes o nosso paciente também é rebelde, o cuidador tem que ter muita paciência, né? A profissão cuidador não é fácil, mas se ela é dedicada e ela for com amor, com certeza ela vai ser uma profissão muito bem-vinda. Qual é a missão do nosso cuidador? Tem que combater a depressão. A gente tem que falar com o nosso paciente e mostrar para ele: o senhor está diferente, a senhora está diferente, daqui para frente vai ter mudanças físicas, mudanças psicológicas, mudanças emocionais. E muitas vezes essas mudanças emocionais causam uma depressão muito grande, porque eu não aceito ficar parado, eu sempre trabalhei, eu sempre tive atividade, eu sempre mobilizei, eu jogava tênis, eu caminhava todos os dias, agora isso não pode mais. Então o cuidador tem que ter todo um tato, todo um jeito tranquilo, toda uma forma delicada de mostrar para o paciente: não fique deprimido, né? A vida continua, só que ela vai continuar de uma outra forma, talvez com uma pequena limitação, uma grande limitação, mas o senhor ou a senhora está vivo, né? A gente tem que continuar a caminhada e eu estou aqui para dar essa ajuda. O grupo de apoio e orientação aos cuidadores de pacientes dependentes, eles, dentro desses aspectos físicos, o paciente tem que lidar com a doença diariamente. Psicologicamente, isso muitas vezes tem que ser trabalhada em vários momentos do dia, né? Principalmente se esse paciente não aceita essas limitações. Então, o lidar com a doença, né, o lidar com o processo de limitação, quem vai fazer a maior parte? Os familiares estão trabalhando, os familiares estão em suas casas, os familiares têm a sua própria vida. O cuidador foi contratado para isso. Então, o cuidador tem que passar de uma forma tranquila e carinhosa essa situação. Olha, seu João, olha, dona Maria, agora a gente tem que ter cuidado, o senhor pode cair, o senhor só pode ir ao banheiro comigo, o senhor só pode levantar da cama comigo, o senhor tem que me chamar a todo momento, eu não vou deixar de estar do seu lado, né? Então, isso é um problema diário e várias vezes no dia a dia. Algumas dicas, né, de sucesso entre o paciente e os cuidadores. Então vamos lá, algumas dicas. Não ter segredos, porque gera desconfiança. Então eu cheguei atrasada, olha, dona Maria, cheguei atrasada porque o ônibus atrasou. É real, é muito melhor falar a verdade do que colocar-se como desculpas, né? O falar, a senhora vai tomar o remédio agora porque a senhora precisa para melhorar os seus tremores, para melhorar a sua locomoção, para melhorar a textura muscular do seu corpo. Então a gente tem que todo momento falar o porquê que nós estamos colocando, né? Porque que nós estamos inserindo, porque que nós estamos adaptando a sonda, a alimentação. Temos que falar a verdade, mesmo que o nosso paciente esteja com diagnóstico de demência. Incentivá-lo a ficar ao lado da natureza. Sempre que possível, se ele pudesse locomover de cadeira, de andador, né, ou até mesmo andando de muleta, sempre se locomover com o cuidador junto a ele, mas sempre fazendo ele se voltar para a natureza, sempre fazendo ele manter o máximo possível da vida que ele tinha antes de ficar limitado. Incentivá-lo a passear, se possível, né? Permanecer do lado de pessoas queridas, pois é mais restabelecedor,
né? Então, sempre buscar visitas, sempre buscar ele visitar pessoas que ele goste, né? Que ele sempre teve intimidade. Isso é muito importante, principalmente para resgatar muita coisa positiva do passado. Quando o paciente ele começa a demenciar, ele tem dificuldade da memória imediata, mas da memória passada é muito fácil, é muito fluida. Então, é importante ele rever pessoas, ele conviver com pessoas do seu ambiente, do seu costume. Orar constantemente, se for hábito da pessoa, rezar, buscar sempre uma religiosidade, buscar uma fé, uma crença. Isso é importantíssimo. E se você puder fazer junto com ele, é importante mais ainda, porque você vai quebrar um pouco aquela não ter segredos para não causar desconfiança, né? Então a gente tem que mostrar para o nosso paciente também que tudo que ele faz, né, se for para o bem dele, eu estou de acordo como cuidador e eu estou sim junto com ele. Porque eu sou muito mais próximo hoje, talvez, do que os familiares, porque como eu disse, os familiares muitas vezes têm a vida deles, a família deles, e nem sempre eles estão ali 6 horas, 8 horas, 12 horas diária, como o cuidador fica hoje. Usar roupas alegres, ouvir música, fazer sempre o que gosta, escrever, documentar sua vivência se ainda for possível, né? Então a gente tem que sempre incentivá-los a isso. Então um bom cuidador, ele sempre vai estar buscando coisas boas para o paciente. É muito melhor coisas boas do que você chegar e falar assim: seu João, daqui um mês o senhor não vai sair da cama não, seu João. Seu João, daqui um mês o senhor vai pôr a sonda, seu João. É muito complicado isso, porque a gente está colocando o nosso dependente, o nosso paciente, para uma possível depressão. Então o cuidador ele tem sempre que levantar o ego, ele tem sempre que levantar a imagem, a moral, né, e o físico do nosso paciente. E ler, pois ocupa a mente, né, e se ele não puder ler, muitos têm catarata, muitos têm glaucoma, muitos têm uma dificuldade visual, eu vou fazer a leitura. E sempre que eu fizer a leitura com calma, um tom de voz tranquilo, né? Sempre tá fazendo de uma forma característica do próprio paciente. Cada pessoa tem uma personalidade. Então, se a pessoa tem a personalidade de ser sempre tranquilo, ser calmo, é dessa forma que eu vou me comportar naquela casa. Eu tenho um outro paciente que ele é mais agitado, ele é mais extrovertido, ali eu vou ter que vestir outra forma de trabalho. Então a gente fala que existem várias características de trabalhar. E o resumo, né, e finalizando, paciente dependente, né? Ele precisa do cuidador, mas o cuidador também precisa dele, né? Nós profissionais também precisamos do cuidador, né? Nós estamos na casa do paciente, nós estamos invadindo, mas são alguns momentos por semana, né? Alguns minutos, né, por dia. Mas o cuidador, ele fica horas. Então, o cuidador, nós precisamos das informações, nós precisamos ter um bom acesso a esse cuidador. O cuidador precisa conversar muito com os profissionais, cada área especificamente, né? Para a gente poder assessorar melhor o nosso paciente. E, principalmente, o cuidador, ele precisa ter sempre como foco: eu preciso cuidar e amar o meu dependente, o meu paciente. Finalizando a aula, espero que tenha ajudado vocês, espero que essas informações melhorem o currículo de vocês, façam com que vocês sejam profissionais, cada dia melhor, cada dia mais amoroso, carinhoso com os dependentes, com os pacientes e com vocês também. A gente precisa cuidar também de quem cuida, então vocês precisam também ter esse autocuidado. E não só para os cuidadores, mas os pacientes também. Então eu espero que essa aula seja de importância, né, para a evolução tanto dos pacientes quanto dos cuidadores profissionais.